Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula sobre termodinâmica. Agora, o cálculo do trabalho de um gás. Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo que tem um gás dentro de um pistão e um êmbolo, né? Então, a pressão externa aí é a pressão atmosférica. Então, a gente precisa lembrar do seguinte, lá da mecânica, a gente aprendeu que o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Esse ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Quando tiver paralelo, né, o ângulo é zero, então o cosseno de zero é mais 1. Então a força aí que o gás está fazendo, empurrando o êmbolo, né, vai fazer com que o gás se expanda. Então aí o trabalho seria positivo. Então na expansão, trabalho positivo. Agora, na compressão, né, o deslocamento é no sentido de B para A, né, mas o gás está fazendo força para a direita. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento agora é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho, nesse caso, quando acontece a compressão, o trabalho é negativo. Tá? Então, trabalho positivo, o trabalho é realizado pelo gás, né? O gás está empurrando esse êmbolo para fora. E no caso de um trabalho negativo, seria o meio, né, comprimindo esse gás. Tá? O trabalho é realizado sobre o gás. Agora, vamos lembrar que pressão é força sobre ar. Ah, professor, mas eu não consigo lembrar essas fórmulas. Mas é muito simples. O que você tem no eixo Y? A pressão. E a pressão, ali, ó, Newton por metro quadrado. Newton, unidade de força. E metro quadrado, unidade de área. Então, pelas unidades, você acaba lembrando as formulinhas. Isso é um truque aí para vocês. Então, isolando a força, eu tenho que força vai ser o quê? A pressão sobre a área. Agora, quando esse gás, né, a gente recebe calor, né, então a gente ocorre essa expansão, né, a gente sabe que a temperatura vai aumentar, porque o produto PV também aumenta, né, lembra? PV igual a nRT, produto PV, né, e dá uma dica aí de qual vai ser a temperatura. Se o produto PV aumentou, a temperatura também aumentou. Mas vamos voltar ao trabalho. Então, trabalho, força vezes deslocamento, cosseno de zero, que é mais 1. Aí a gente vai ficar com o seguinte, trabalho dessa expansão aí, né, mais, né, vai ficar positivo, força vezes deslocamento. Espera aí. Mas a gente pode substituir, no lugar da força, pela pressão vezes a área. O que é esse A vezes D? Esse A vezes D, né, o D, note que ele está relacionado com a variação de volume. Né? Então, D seria a altura desse cilindro aí, com, né, vezes a área, né, da base. Então, área da base vezes a altura, volume. É o ΔV. Olha só que bacana. Né? Então, para a isobárica, né, a equaçãozinha do trabalho é P∆V, simples. Né? Mas será que isso vale para todas? Então vamos continuar aqui só para a gente perceber o que é esse P∆V. Esse P∆V é a área dessa figura. Né? Note que você tem aqui a pressão, que é a altura. O ΔV é a base. Olha lá na figura. Então, o que significa? Que o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico de P por V. Olha só que bacana. Né? Então, note que quando você multiplicar Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, vai sobrar só Newton vezes metro, que é força vezes deslocamento. E a unidade é Joule. Agora, tem que lembrar o seguinte, na expansão, como a gente acabou de falar, né, o trabalho é positivo. E quando é uma compressão, né,
você tem um trabalho negativo. Beleza? Então é assim. Quando tem a expansão, o trabalho é realizado pelo gás. O gás está empurrando esse êmbolo. Agora, quando o trabalho é negativo, o trabalho é realizado pelo meio externo sobre o gás. Então, está sendo comprimido. Né? Então, trabalho positivo, expansão, trabalho realizado pelo gás. Na compressão, o meio realiza um trabalho sobre o gás, fazendo com que ele diminua de volume. Agora, será que isso vale para qualquer outra transformação? Né? A gente viu para a isobárica, P delta V. E agora, quando for essa figura diferente, né? Um trapézio. Então, vamos ver o seguinte. Se fosse uma isobárica, seria calcular essa área. Mas note que aquele pedaço que sobra do lado do B encaixa do lado do A. Então, o que os físicos pensaram, né? Físicos e matemáticos? Se eu pegar pequenas isobáricas e for colocando em cima dessa transformação diferente, eu vou conseguir obter essa área. Então, é como se fossem pequenas isobáricas. Quanto menor esse ΔV, né, mais se aproxima da área. Isso é a noção de cálculo integral. Né? Seria a integral das áreas. Agora, ó, note que quando eu diminui mais ainda, ficou mais próxima da área do trapézio. O que a gente pode concluir? Se a gente for diminuindo, a gente vai chegar na área do trapézio. Então, para qualquer outra transformação, o que vale é isso, né? O trabalho vai ser numericamente igual a essa área debaixo da curva, né, da reta AB ou da curva que você tiver no gráfico de P por V, hein? P por V. Tem que ser Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, né? Então você tem assim, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, ó, Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, né? Você corta aqui e aqui, vai sobrar Newton vezes metro, que é força vezes deslocamento, que é o Joule, unidade de trabalho e energia. Deixa eu apagar aqui. Estou. Continuando então. O trabalho vai ser mais ou menos, dependendo do que? Se é uma expansão ou se é uma compressão. Então, se for uma expansão, lembra? Positivo, né? É o gás que está realizando o trabalho. Agora, se for uma compressão, o que acontece? O trabalho é realizado sobre o gás. Aí é o meio, né, que está comprimindo o gás. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu? Até a próxima!